Olá, pessoal! Vamos a mais uma dica de obra da literatura, muito mais especificamente, obra teórica sobre a literatura. E hoje eu trago para vocês a indicação de sobre intertextualidade na literatura latina, uma obra organizada pela Patrícia Prata e Paulo Sérgio de Vasconcelos. Essa obra foi publicada pela editora Unifesp e ela conta com 6 capítulos de autoria de variados autores, principalmente autores italianos. E para que vocês possam já começar a degustar um pouco, trago para vocês os títulos dos capítulos. O primeiro é Arte Alusiva, de Giorgio Pasquale. O segundo, Memória dos Poetas e Arte Alusiva, a propósito de um verso de Catulo e de um de Virgílio, do Gian Biagio Conti. O terceiro, História e Sistema na Memória dos Poetas, também do Gian Biagio Conti. Nos Ombros de Gigantes, Intertextualidade e Estudos Clássicos, do Don Fowler. E o quinto, Alguns Pontos em um Mapa de Naufrágios, do Alessandro Barchiesi. E por último, Elementos Formais da Alusão em Latim, do Geoffrey Wills. Bem, essa obra ela traz um conceito bastante produtivo nos estudos de literatura comparada, de estudos clássicos, que é o conceito de intertextualidade. Aquelas vozes que são percebidas a partir da leitura de textos que evocam textos anteriores. Isso na modernidade é muito prático de ser utilizado, de ser investigado, mas quando se aplica à antiguidade, a gente acaba tendo um problema aí, porque conceitos como aemulatio, contaminatio, que são conceitos referentes ao que o autor escreveu e como isso reflete um pouco das suas leituras. Por exemplo, Virgílio, na sua Eneida, ele produz um texto, um poema épico que evoca os textos homéricos, a Ilíada e a Odisseia. Então, quando você lê a Eneida, você acaba vendo ali um reflexo daquela literatura. Porque os poetas, eles se inspiravam nos poetas anteriores, eles usavam os mesmos metros, a mesma técnica, a mesma forma de composição, né? Usando aí a rima, a estrutura que é muito similar. Então, quando a gente consegue perceber que um poema épico, ele acaba resgatando um pouco das características de um outro poema épico também. Então esse conceito ele é bastante produtivo para quem estuda literatura comparada e especialmente estudos clássicos. E aqui acaba sendo sobre literatura latina. Então eu vou ler para vocês o que tem aqui atrás, porque é muito importante para que vocês conheçam um pouco mais da obra. Todo discurso oral ou escrito implica uma relação de diálogo com outros discursos. A linguagem humana tem esse aspecto dialógico, inclusive no conceito bakhtiniano, né? Como fundamento. O tema pode ser explorado de muitas maneiras. Uma delas é a análise do que ocorre em textos escritos literários. No século XX, os estudos clássicos deram uma contribuição substancial à compreensão desse fenômeno da intertextualidade, do diálogo entre textos, iluminando aspectos que vão muito além do campo da literatura. Os estudos de poesia latina, sobretudo, estiveram no centro dessa discussão. Esta antologia reúne alguns dos textos fundamentais sobre a intertextualidade na literatura latina. Uma equipe de professores e pós-graduandos de várias universidades do país uniu esforços para apresentar esses textos originalmente escritos em italiano ou em inglês aos leitores brasileiros. Desses ensaios, podem se beneficiar não apenas os classicistas, mas também todos os que se interessam por literatura e pelo fenômeno da intertextualidade em seus vários aspectos. Então fica aí a dica dessa obra de grande relevância.